a imprensa política que tem visto. Na verdade, eu quero até que o Salles me corrija se eu falar alguma besteira aqui, Salles. Mas a verdade é que hoje a gente tem, dentro do PT são várias correntes, né? Duas são bastante fortes. A que hoje manda no diretório estadual e a que manda no diretório municipal. E nesse sentido, existe essa, vamos dizer assim, vou colocar a briga aqui, porque é uma disputa, vamos botar o nome de disputa. Disputa interna. Né? Não tem ninguém estapeando ninguém ainda dentro do PT. Nem vai. Mas a questão é que existe essa disputa interna pela possibilidade de uma candidatura própria ou por uma composição numa chapa com o atual prefeito, Eumano Ferrer, já para essas eleições de 2012 aqui na capital, Yeltsin. E o que acontece? Esse grupo que manda, né, que dá as cartas no diretório estadual, encabeçado pelo ex-governador e agora senador Wellington Dias, que inclusive esteve aqui ontem nos estúdios da TV Meu Norte, quer lançar, e já está decidido na cabeça deles, o nome de Regiane Dias, mulher do ex-senador e hoje deputada estadual, para esse pleito, essa disputa. Enquanto isso, o diretório municipal quer continuar com um acordo já firmado em bastidores de compor a chapa de reeleição de Eumano Ferrer no lugar de vice. Então, essa disputa está, inclusive, com os dias contados. Agora, em março, faltam pouco mais de 2 meses, a gente vai ter essa resposta, mas antes disso, muita confusão ainda deve acontecer, Salles. Aí eu quero que você me diga. Bom dia mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia aos telespectadores da TV Meu Norte. Esse é um processo interno que nós estamos vivenciando dentro do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, desde a sua formação, sempre teve internamente os grupos que se organizam, que a gente chama de tendência. Então hoje em Teresina, é bom que esclareça isso, hoje no estado do Piauí, nós temos 5 tendências, né? 5 correntes internas. Tem 5 correntes dentro do PT? 5 correntes internas, né? Que defendem, que estão aglutinadas dentro do partido. E aí nós estamos num processo de discussão em relação à participação do PT nas eleições de 2012. E como é que essas tendências estão se comportando? Tem uma tendência chamada Articulação de Esquerda, que desde 92 dirige o diretório municipal do PT em Teresina. Esta corrente defende a tese da aliança com o atual prefeito Eumano Ferrer. Temos uma outra corrente que foi desmembrada da unidade na luta, né, que é a corrente do senador Wellington Dias, que é hoje chamada de Movimento PT, que está também defendendo a tese da aliança. Tem a corrente Democracia Socialista, que um dos militantes é o companheiro o Dudu, o Dudu, que também defende a tese da coligação. E tem a unidade na luta, que é a corrente do senador Wellington Dias, que está dividida. Alguns querem, né, a cúpula da corrente, que é a candidatura da Regiane Dias, mas a base da unidade na luta quer a aliança com o atual prefeito Eumano Ferrer. E tem o grupo do deputado Jesus Rodrigues, que é a AB, que o Jesus quer a candidatura própria, mas a base da corrente dele quer a aliança com o prefeito. Então, assim, em suma, 75%, né, 75% do diretório municipal, que é composto por representantes de todas essas correntes, assinaram e logo mais às 11 horas da manhã vai estar sendo oficializado junto à direção municipal do PT, um pedido para que o PT apoie a reeleição do prefeito Eumano Ferrer, né? Então esse processo é um processo que nós estamos vivendo internamente dentro do partido e que vai ser, nós temos aí um calendário, né, que é elaborado pela direção nacional. O que é que prevê o calendário? O calendário prevê que até o dia 15 de janeiro, os diretórios municipais ou executivas municipais, e somente a executiva ou o diretório pode oficializar na instância do partido pedido de aliança. Então esse prazo se encerra no dia 15. Posterior a isso, nós vamos ter um outro momento, que é a eleição dos delegados. Nesta eleição dos delegados, votam, um processo democrático, votam os 7 mil e poucos filiados do PT de Teresina. Vão votar para escolher 215 delegados. Feita a eleição dos delegados, cada tendência pode apresentar uma chapa com 215 delegados. As chapas, né, conforme a sua votação, e aí tem proporcionalidade, vai ser composto a chapa de delegados, que são os 215. Os 215 delegados, Marcos, vão se reunir no dia 14 de abril,
e eles vão decidir, são os delegados que vão decidir se o partido faz aliança ou se o partido vai sair com candidatura própria. Aí eu queria esclarecer ainda. Se a tese da aliança passar, nós vamos homologar isso na convenção do partido, que deve acontecer no mês de junho, não tem data marcada. Se passar a tese da aliança, da candidatura própria, aí sim, o diretório municipal vai abrir um prazo de 5 dias para que qualquer filiado ou filiada possa solicitar o seu pedido de resíduo de pré-candidatura. Então é esse o processo que nós vamos viver internamente dentro do PT. É difícil controlar 7 mil. Mas 200 delegados, aí a pressão do senador, dos deputados é maior em cima dessas pessoas. Deixa eu te dizer, o processo, na verdade, ele se define no dia 25 de março. Agora. Porque assim, as teses que elegerem o maior número de delegados, com certeza vai permanecer, né, e vai aprovar aquela tese. Se fosse hoje, Salles? Se fosse hoje, sendo hoje, a tese que defende a aliança ganharia as eleições com 75% dos votos. Mas não é hoje. Não é hoje. Aí nós vamos fazer um processo de mobilização, de conversação. Claro que ambas as pessoas que defendem as teses agora vão procurar os filiados. E aí vale ressaltar que os companheiros que defendem a tese da candidatura própria têm todo o direito, Então, isso é um processo democrático, assim como os companheiros que defendem a tese da aliança. Vamos procurar os filiados. Eu vou fazer aqui um pouquinho de advogado do diabo. Pode fazer. Vocês que defendem a aliança, vocês não querem ter o comando da capital? Nós queremos, mas nós não queremos só ter o comando da capital. Nós queremos ter também o comando do estado do Piauí. O projeto número 1 do PT nacional é a reeleição da presidenta Dilma. O projeto número 1 do PT estadual é retornar o governo do estado do Piauí. Então seria a volta da prefeitura, nós compreendemos, a nossa tese é essa. Nós compreendemos que 2012 é um passo, é um momento importante para que a gente possa consolidar uma aliança, para que a gente crie as condições reais de a gente retornar ao governo do Piauí em 2014. E aí, para que a gente crie essas condições, é necessário que em alguns lugares a gente ceda. Assim como outros partidos estão cedendo vaga de cabeça de chapa para o PT. É o caso de Parnaíba, é o caso de União, é o caso de Amarante, é o caso de Esperantina, aonde a gente faz uma composição com o PTB. E essa aliança com o PTB, ela não é só para a eleição de 2012. Há um compromisso da direção do partido, do senador João Vicente, do prefeito Armando Ferreira, de que essa aliança ela passe para 2014. Então, por que aqui em Teresina a gente tem que ter candidatura própria se nós temos um prefeito que tem feito uma excelente administração, um prefeito que tem dialogado, que tem resgatado bandeiras históricas que o PT sempre defendeu, como o orçamento popular, a integração do sistema de transporte coletivo, um prefeito que tem tentado acertar e fazer o melhor para a população de Teresina. Há quem diga, Salles, há quem diga que foi, de certa forma, oportuna o lançamento da candidatura Regiane, tendo em vista de todo este turbilhão, este furacão que vive agora a Prefeitura Municipal. Uma espécie de se aproveitar do momento para lançar. Inclusive com pessoas do PT, isso comprovadamente engrossando as fileiras dos manifestantes. No PT nós temos a liberdade, né? Todo filiado se expressa, coloca sua opinião. O PT é um partido que é democrático. Lá não tem quem centralize. Assim, eu não vejo que esse é o melhor momento. Até porque nós não estamos ainda fazendo essa discussão se o PT tem ou não tem candidatura própria. Claro que as discussões elas já levam para isso, né? É natural que o PT tenha candidatura própria? Agora, assim, aqueles companheiros que defendem a tese da candidatura própria. Por que, Marcos, que em 2010 o senador Wellington Dias não defendeu a tese da candidatura própria? Por que o PT tinha a maior avaliação, o nosso governo era o governo mais bem avaliado da história do Piauí, e esses companheiros que hoje vêm para os meios de comunicação eufórico, determinado, defendendo a tese da candidatura própria, todos estavam preocupados com o seu projeto pessoal, com as suas eleições ou com a eleição de seus amigos e de seus interessados. Então, por que agora nós temos que ter candidatura própria? Eu não sei. Ontem eu fiquei assim, assisti a entrevista do senador Wellington Dias e me chamou a atenção. A determinação, né, o desejo do senador Wellington Dias de ter sua esposa candidata a prefeito de Teresina. Eu quero colocar isso aqui. Inclusive, se eu fosse do PTB, eu estava procurando outro vice. Eu quero perguntar para a militância do PT. Por que em 2004
quando o PT lançou candidatura em Teresina, o senador não foi fazer campanha? Por que que em 2008 a gente deixou de eleger muitos prefeitos no interior do estado? É bom que se diga isso, que a população saiba disso. Inclusive na minha cidade, União, o prefeito Zé Barro lá, com todas as condições de ganhar, e o governador Wellington Dias não tinha disposição de ir lá, para não enfrentar os seus aliados. Para não enfrentar seus aliados. O senador Wellington Dias foi lá no último dia de campanha, quando a eleição já estava ganha pelo prefeito Zé Barro. Quer dizer, o projeto pessoal sempre está acima? O projeto pessoal sempre está acima, tá certo? Sempre está acima. É bom que se diga isso. É bom que os filiados saibam disso. Porque em outros momentos a gente não viu a determinação. Será que o senador está eufórico desse jeito, determinado, é porque é a esposa dele? Acho que sim. A minha compreensão é que é por isso. Porque em outros momentos... O que você está dizendo aí remonta os tempos de oligarquia no Estado. Pelo o que você está falando, é que é uma questão familiar. Embora alguns não queiram tocar nesse ponto. Mas esse é um ponto que está sendo debatido internamente dentro do PT. O PT sempre pregou, desde a sua fundação, pregou que é contra a oligarquia. Tá certo? Nós não defendemos isso e não vamos aceitar isso. O PT está querendo voltar com a oligarquia, Salles? É isso que a gente está vendo. É isso que a população está vendo. O PT rachou, Salles? Não, o PT sempre foi dividido, não, sempre teve agora grupos, tá rachado, né? Não, mas isso, nós estamos vivendo um processo natural dentro do PT. Isso não é novo. Em 96, quando nós tivemos a candidatura do deputado federal Nazareno Fonteles, houve uma intervenção no diretório municipal, tá certo? Porque o deputado Nazareno Fonteles, embora perdendo, é bom que se diga, eles perderam. E quando a esquerda do PT estava dividida, nós tivemos 2 pré-candidatos a vice-prefeito, que foi o saudoso companheiro Lourenço Souza, que já não está mais conosco, a Hortência Mendes, e mesmo assim, a gente dividida, eles perderam a eleição e o deputado federal Nazareno Fonteles impôs que o seu vice fosse, na época, o deputado estadual Wellington Dias. Mesmo assim, eles perderam. Aí teve intervenção e aí aconteceu... Pode ter intervenção de novo? Eu acredito que não. Não passa mais intervenção. Essa palavra intervenção, ela não existe mais no Estatuto do PT. Ela não existe mais no Estatuto do PT. Vai prevalecer a vontade da maioria. Não pode vir influência da presidente, de ministro, do diretório nacional. A bancada está forte. Porque o senador e os deputados alguns são íntimos da cúpula nacional. Aquele argumento de que não, há um desejo, há uma determinação, há uma decisão da direção nacional, de que nas capitais, nas cidades, com um eleitorado acima de 150 mil, o partido tem que ter... Isso não existe. Eu estive com o presidente nacional, o senador estava mentindo, deputado estadual Rui Falcão. E qual foi a orientação do Rui Falcão para a gente? O projeto do PT Nacional é fortalecer a base que dá sustentação à presidenta Dilma. É esse o projeto da direção nacional. Aonde tiver condições, né, de formar um bloco, né, para que o PT tenha candidatura própria, sem problema, o PT tem candidatura própria. Aonde não tiver condições de formar esse bloco, que o PT ceda para os aliados que dão sustentação à presidenta Dilma. Então, é esse o sentimento, é essa a orientação que a direção nacional nos colocou numa conversa que a gente teve no final do ano passado com o deputado Rui Falcão, presidente nacional do PT. Vamos aqui algumas mensagens. Companheiro Salles, você tem razão, porque o PT tem que apoiar o Elmano Ferri. A Rejane pode prejudicar o PT em 2014. Aí também muita gente criticando a aliança do prefeito Elmano Ferri com o PT. Também dizendo que é covardia o que o PT... Uma ala do PT está fazendo com o diretório municipal do PT. Você acha que é covardia? Não, eu acho que é um processo democrático. Eu acho que a gente já viveu isso em outros momentos. Isso não é novidade, Marcos. Não é novidade que acontece no PT. O PT sempre se organizou assim. Agora tem muita gente acho que o que vai prevalecer é o sentimento da maioria. É o sentimento da maioria. Então, o que a maioria decidir? Se a maioria do PT decidir que o PT tem candidatura própria, todos nós vamos fazer a campanha. Mas se a maioria do PT decidir que nós faremos aliança com o prefeito, a maioria, isso o senador já disse no meio de comunicação, todo mundo diz, há um acordo entre nós. Tem a disputa, mas no final, o resultado que prevalecer o sentimento da maioria, o partido vai estar unido. PT é só o Lula, o resto é demagogia. Hoje é oligarquia, é o Luiz do Jockey.
O Emmanuel não ganha, Yaldo, nem para a associação. O PT, enquanto não estiver ao lado dos manifestantes, não vai valer a pena para nada. O PT perdeu em 2008, tá bem aqui, o PT perdeu em 2008 porque o governador Wellington Dias não apoiou a classe. Rapaz, tem muita mensagem aqui contra também o senador Wellington Dias. Mas a gente não vê dentro do PT. Hoje a gente percebe até, às vezes, um desequilíbrio entre essas tendências, um desequilíbrio econômico. De repente, essas pessoas que talvez por acaso sejam as pessoas que hoje estão eleitas, têm cargo eletivo, elas não vão conseguir influenciar os delegados, por exemplo, e sair dali com a vontade deles no dia 25 de março? Nós temos, Marcos, uma militância que é esclarecida, que sabe o que quer, tá certo? Então, o poder econômico dentro do PT ele pode influenciar na outra eleição. Na eleição interna do PT, ele não funciona. Rapaz, ele não funciona. O que eu vejo assim? É uma cúpula pequena, tá? São assessores de alguns parlamentares que estão aí eufóricos com esse desejo da candidatura. Quem está eufórico é o próprio senador. Mas a grande maioria dos filiados, eu digo isso, eu moro em Teresina desde 86 e a minha vida toda faço um trabalho na cidade de Teresina. Sem medo de se enganar. Conversando com os filiados, dentro dos movimentos sociais, acompanhando a vida dos movimentos sociais, e eu não tenho dúvida de que o sentimento da grande maioria. E aí, para colocar aqui assim, hoje, qual é o agrupamento que tem uma exceção dentro dos movimentos sociais? Esses agrupamentos que defendem a tese da aliança. É os sindicatos comerciários, é o sindicato dos rodoviários, é o sindicato dos trabalhadores da construção civil, são várias representações de segmento da sociedade civil. São esses grupos que têm hoje uma presença viva, uma presença que tem inserção nas bases do PT. A maioria dos companheiros, principalmente alguns que ocuparam cargo no governo, sequer recebiam os filiados do PT. Eles esqueceram talvez agora... Eu recebo todo dia pesquisa do PT que diz 75% quer a mulher prefeita, não sei quantas pessoas querem o nome de Rejane. Então, todo dia eu recebo essas pesquisas do PT. Eu não quero questionar as pesquisas, até porque eu não conheço. Eu, como presidente do PT, não fui consultado. Tá certo? Não fui consultado. Não sabe nem que a empresa está fazendo. O PT municipal não fez nenhuma pesquisa, até porque não tem dinheiro. Quem faz as pesquisas é porque tem dinheiro e faz as pesquisas desrespeitando a instância do partido. Então eu queria colocar isso. Aí só para finalizar aqui, sei que o tempo já está acabando, assim, eu queria colocar. Hoje nós vamos protocolar esse documento. Certo. Os companheiros que estão defendendo a tese da candidatura própria dizem que também vão protocolar. E eu vou receber esse documento por uma questão de educação, mas eu não estou, como presidente da Executiva Municipal do PT, como presidente do Diretório Municipal do PT, eu não estou autorizado para receber pedido de registro de candidatura própria. Até porque esse é um procedimento natural e a direção nacional não está nos autorizando e nem a Executiva Municipal. Então, assim, esse procedimento ele é posterior. Meus amigos, esses políticos piauienses estão se aproveitando da situação de protestos dos estudantes para se lançarem candidatos, mas o povo não é burro. Aliás, ontem... Só 30 segundos. Ontem o senador Wellington Dias, aqui também, nos estudos da Meio Norte, disse que ele intermediou essa conversa de estudante com o prefeito. Ele foi a pessoa mesmo que botou na cabeça de Omano que tem que receber para estudante? Eu acho que não, o prefeito sempre esteve aberto. A informação que a gente tem é que os estudantes, as organizações até então não tinham protocolado nenhum pedido de conversa com o prefeito. Pediram, o prefeito vai receber e tenho certeza que vai... Não foi por influência de verdade. Não foi por influência de ninguém. Então não foi o senador Wellington Dias que intermediou. O prefeito é uma pessoa aberta, conversa com todas as pessoas. Não foi o senador Eu não tenho informação que foi, né? Até porque a informação que eu tenho é de que nenhum segmento estudantil tinha formalizado pedido de audiência com o prefeito e protocolado uma pauta. Fizeram isso, o prefeito vai receber e com certeza vai acabar esse passo. O PT rachou, meu amigo. Essa entrevista aqui mostrou, não tem pra onde não. Obrigado, Salles. Obrigado.